Existe um grupo de sintomas que nenhuma mulher vai se livrar com a sua menopausa. Vocês sabem qual é? São sintomas associados com atrofia, com ressecamento da vulva e da vagina, que são próprios do período da perimenopausa e especialmente da pós-menopausa. E eu vou falar nesse vídeo sobre como que a gente pode manejar, como que a gente pode tratar esses sintomas. Mas, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre e este é o meu canal, que foi feito para ajudar as mulheres que estão passando por essa fase que é tão desafiadora e para que aqui elas encontrem informação de qualidade baseada nas melhores evidências científicas. Let's go. A atrofia da vulva e da vagina, os sintomas relacionados a essa atrofia, a chamada síndrome geniturinária da menopausa, é algo que todas as mulheres vão ter, mais cedo ou mais tarde. Acontece que a região íntima, a região dos órgãos pélvicos, ela é extremamente rica em receptores de estrogênio. E no momento em que a gente perde os nossos hormônios, essa região tende a ficar muito mais ressecada, muito mais fininha, mais propensa a infecções de repetição. E também isso vai gerar uma série de problemas na vida das mulheres, como dor nas relações sexuais, incontinência urinária, infecções, sejam elas vaginais ou urinárias de repetição, fissuras no momento da relação e por aí vai. Felizmente, hoje a gente tem um arsenal enorme de opções de tratamento que melhoram muito as queixas associadas a essa atrofia. E esse vídeo foi feito para falar um pouco sobre esse arsenal. Primeira coisa que todas as mulheres devem usar: algum tipo de lubrificante no momento das relações. Geralmente a gente tem preferência pelos lubrificantes que são à base de água, porque eles não causam irritações, alergias. Uma opção também é o uso do óleo de coco nas relações sexuais. A gente sabe que ele é extremamente seguro, ele não causa alergias, não causa irritação. O único inconveniente é que ele é incompatível com o uso de camisinhas. Então, caso vocês tenham relações sexuais com o uso de preservativos, o óleo de coco não vai ser uma opção de uso. Além disso, cada vez mais tem entrado no mercado o uso de hidratantes para a região vaginal. A gente sabe que a vagina é mucosa, ela é pele, assim como outras regiões do corpo. Então, o uso de hidratantes vai ser extremamente benéfico, vai melhorar muito a saúde desse tecido. A gente acaba percebendo uma lubrificação maior, uma hidratação melhor dessa área. Os lubrificantes têm vários tipos diferentes. A maioria é a base de ácido hialurônico. Esse aqui é um que é embalado individualmente e geralmente se usa uma bisnaga, um aplicador a cada 3 dias. Uma coisa que eu gosto bastante também, que a gente faz no consultório, é o uso de ácido hialurônico injetável. Não aquele do preenchimento, mas dos skin booster. Eu sempre gosto de mostrar, é uma aguinha, isso aqui é ácido hialurônico puro praticamente, esse aqui é rico em alguns aminoácidos, alguns fatores de crescimento, e a gente faz uma aplicação com injeçõezinhas diretamente na região onde é mais ressecado. E ele vai ter uma ação de muita hidratação de uma maneira duradoura. Então as mulheres fazem a aplicação no consultório, geralmente 1 ou 2 aplicações, e sentem muito mais lubrificação, muito mais hidratação dessa região por um tempo longo, geralmente em torno de 1 ano ou até mais. Como eu falei que esses sintomas da atrofia são causados essencialmente pela falta de hormônios, o uso de hormônios locais são o que a gente chama de padrão ouro, a primeira opção de tratamento desses sintomas de atrofia. Desses, a gente tem as opções dos estrogênios vaginais, que são formas de usar estrogênio nessa região local, melhorando muito esses sintomas. E é sempre importante falar que o uso do estrogênio por via vaginal não tem absorção, ele não serve como reposição hormonal, ele não briga com reposição hormonal que porventura vocês possam estar fazendo, e ele é totalmente seguro. Então, mesmo mulheres que não podem fazer reposição, por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama, elas podem fazer o uso do estrogênio por via vaginal. Ele pode ser administrado através de cremes com aqueles aplicadores, assim como um creme de algum corrimento, de alguma infecção que vocês tenham usado ao longo das suas vidas. Existem os óvulos vaginais, e o que a gente tem um pouco de mais novo são os comprimidos vaginais. Eu gosto de mostrar aqui. São comprimidos, eu digo que é o tamanho de um AS infantil, e que a gente usa com o aplicador, dispara ele ali no fundo da vagina. A vantagem do comprimido: não escorre como escorrem os cremes. É sempre importante a gente falar, quando a gente usa esses estrogênios, o uso é por longo prazo, muito provavelmente pela vida toda, porque o hormônio não volta naturalmente na nossa vida. Então a gente geralmente faz um curso de ataque, né? 1 semana, 10 dias, 15 dias usando diariamente, que seria uma dose de ataque, e depois a gente faz uma dose de manutenção, 1 a 2 vezes por semana, e a gente vai mantendo essa dose. Então, para pensar que é um uso muito prolongado,
Às vezes algumas mulheres se incomodam com o uso de cremes ou de óvulos porque eles acabam escorrendo, acabam sendo um pouquinho mais chatos de serem usados. Então o comprimido às vezes é uma opção interessante justamente por essa praticidade. Ele não vai escorrer, ele pode ser usado em outros momentos do dia, não só antes de dormir. O que a gente também não tem disponível no Brasil, ele é aprovado em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, mas aqui a gente não encontra na farmácia. O uso da prasterona, do DEA vaginal. O DHEA, o DEA, é um hormônio precursor, não só dos androgênios, quanto também dos estrogênios. E ele é muito interessante também por ser extremamente seguro, o uso vaginal dele, né? E ele vai melhorar muito esses sintomas de atrofia. Ele é especialmente interessante para as mulheres que têm mais queixas na região externa, na região da vulva, ou ali no terço mais externo da vagina. Por que isso? Essa região mais externa geralmente responde mais a androgênios, a hormônios masculinos, enquanto a região mais interna, mais o fundo da vagina, geralmente responde melhor aos estrogênios. Então, a prasterona, o DEA vaginal, ele vai também melhorar esses sintomas externos de uma maneira muitas vezes mais eficaz do que o uso do estrogênio. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente não tem disponível em farmácia, então ou tem que comprar fora, países como os Estados Unidos, eles são comprados em farmácias facilmente, ou então isso pode ser manipulado. Além disso, eles têm um efeito de aumento da testosterona naquela região, do clitóris, dos pequenos lábios, enfim, então ele pode trazer um benefício para a libido nessas mulheres. Claro, a gente tem que falar que ele ainda não é liberado pelas entidades regulatórias para este fim, mas é um benefício que algumas mulheres podem ter. Além disso, uma coisa que tem vindo e crescido muito ultimamente é o uso de tecnologias para essa região íntima, né? É uma coisa que antigamente as pessoas olhavam com certo estranhamento, mas a aceitação costuma ser muito boa. São tratamentos que geralmente a gente faz ou com uso de laser ou com uso de radiofrequência. Dentre os lasers, os mais usados são o laser de CO2 e o laser hérbio, e que eles têm uma função de, entre aspas, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas rejuvenescer essa área. O uso dessas tecnologias favorece a produção de colágeno na região, de elastina, aumenta a quantidade de vasos sanguíneos que irrigam essa região, trazendo assim um espessamento dessa derme, um espessamento desse tecido, dessa mucosa, e assim melhora da lubrificação e em algumas mulheres também melhora de queixas, inclusive de incontinência urinária. A vantagem dos usos dessas tecnologias é que a gente faz o protocolo, geralmente 3 sessões, e isso vai durar para a mulher uma melhora das queixas em torno de um ano e meio. Após esse período, caso a mulher comece a sentir de novo sintomas associados a essa atrofia, a gente pode fazer uma aplicação única. Então, ela manter uma aplicação uma vez por ano, uma vez a cada um ano e meio, e assim não precisar ficar usando cremes ou outros produtos diariamente. Além disso, essas tecnologias são interessantes também para mulheres que não respondem bem ou que não se adaptam bem com o uso de medicações por via vaginal, diárias ou semanais, enfim, como são as outras medicações que eu falei. Então, são coisas a serem consideradas. Muitas mulheres melhoram muito com o uso dessas tecnologias também. Por fim, o que é muito importante? Esse sintoma todas as mulheres vão ter. Sintomas associados a atrofias, ninguém escapa. E eles podem sim prejudicar muito a qualidade de vida das mulheres após o período da menopausa. Por isso é importante a gente tratar o quanto antes que essas queixas sejam muito importantes e mais difíceis de serem tratadas. Por isso, converse com seus médicos, porque sim, a gente tem muita coisa boa para oferecer.